Olá, meu irmão, minha irmã. Está começando mais um devocional do Temor e Tremor. Hoje nós vamos estudar sobre Atos 2, do verso 42 ao verso 47. Pegue sua Bíblia e ore comigo. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha abrir nossa mente para que nós possamos compreender a Tua Palavra, que ela possa ser eficaz através do Teu Espírito Santo, que ela promova a mudança. Em nome de Jesus. Amém. Ao passo que eu for lendo, eu já vou dando a explicação e meio que a aplicação. Vamos lá. Verso 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou melhor dizendo, nos ensinamentos de Cristo que eram repassados através dos apóstolos. Os apóstolos, eles não criavam uma outra doutrina, certo? E na comunhão. Viviam o amor cristão, a comunicação e a busca. Você já ouviu algo do tipo, rapaz, eu vou para essa reunião, o culto, mas eu não suporto aquela irmã. Ou ainda, meu santo não bate com daquele irmão. Eu sei que tem pessoas muito difíceis no mundo, inclusive na igreja. Porém, nós devemos amar essas pessoas como uma decisão enquanto Deus ele desenvolve esse sentimento em nós. Afinal, o crente só é intrigado com o pecado, amém? Ele continua, no partir do pão. Partir do pão. Isso se refere a uma refeição na casa de alguém, como por exemplo lá em Lucas 24, do 30 ao 30 e 35, ou a um culto de Santa Ceia. Algumas pessoas elas ficam em dúvida quanto a essa questão. O contexto, no entanto, ele parece sugerir que a passagem se refere à celebração da ceia do Senhor. No grego, o artigo definido precede o substantivo pão, e assim especifica que os cristãos partilhavam do pão separado para o sacramento da comunhão. Veja Atos 20, 11 e 1 Coríntios 10, 16. E também o ato de partir o pão tem sua continuação no do oferecimento de orações, presumivelmente no ambiente do culto público. As palavras partir do pão aparecem dentro da sequência do ensino, comunhão e orações, nos cultos de adoração. Logo nós compreendemos que o termo age como uma descrição da celebração da Santa Ceia. Na liturgia da igreja cristã, essa celebração era geralmente acompanhada por ensinamento do evangelho por orações. Como no nosso caso, tem o culto, a palavra e depois a ceia. Isso aqui é um comentário do Kitzmaker, ele faz essa explanação. Prosseguindo. E nas orações. Uma igreja cheia do Espírito ora com fervor e constância. Aqui que é muito importante compreender bem a oração, porque nada vale orar muito de forma errada. Nós percebemos que os cristãos primitivos, eles estavam juntos em tudo. Tanto nos passeios, eles iam para o churrasco juntos, iam para os evangelismos, para a oração, para a limpeza da igreja, eles estavam sempre juntos. Verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que hoje há dois extremos na igreja. Primeiro aqueles que negam os milagres e depois aqueles que os inventam. A Bíblia ela não condena os sinais, mas o que sustenta uma igreja é a pregação fiel das Escrituras, não são sinais. Note que na narrativa primeiro é mencionado a doutrina. Os sinais realizados eram marcas externas para testificar a veracidade do apostolado e não era algo que era feito à torta e à direita para entreter os cristãos. Era algo que tinha uma razão de ser. Por exemplo, nós vemos lá em Êxodo, capítulo 4, do verso 1 ao 9, que o Senhor concede sinais a Moisés a fim de que os israelitas crescem que Deus tinha o enviado. Então, sempre tem uma razão de ser. Se você quer só os sinais, Satanás também pode te oferecer, mas ele nunca será capaz de te dar a doutrina biblicamente correta. Note com isso também que a igreja de Jerusalém ela era reverente e também receptiva ao agir soberano de Deus.
e tinha a agenda aberta para as soberanas intervenções do Senhor. Uma coisa absurda hoje é que Deus ele é colocado em uma caixa. Por exemplo, há um dia específico do culto de cura, para Deus fazer, né, seus sinais e milagres. E eu pergunto, e se Deus quiser curar no culto de doutrina? Ele não pode? Porque Deus ele é soberano. Então, se ele é soberano, ele faz se quiser e quando quiser. Não tem como nós colocarmos Deus em uma caixa. Sobre a questão dos sinais, nós percebemos que Jesus ele dotou os apóstolos de autoridade para realizar esses milagres. Nós podemos ver isso lá em Mateus 10:8. E o resultado disso era duplo. Os crentes eles ficavam conscientes da presença sagrada de Deus entre eles, e inúmeros convertidos eram acrescentados à igreja, né? Como o verso 47 vai nos dizer. Uma igreja cheia do Espírito é formada por um povo cheio de reverência, pois compreende também a santidade de Deus. Nós percebemos que hoje, infelizmente, há muita farsa nas igrejas, e o temor já não existe em muitos corações, mesmo que hajam, né, entre aspas, muitos sinais e prodígios. No verso 44, diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Os cristãos, eles vendiam voluntariamente, provavelmente, outras coisas também, como bens, né? Bens materiais, talvez as joias, no caso das mulheres, e eles dividiam o dinheiro resultante da venda de parte de suas posses, note que não eram todas as suas posses, de acordo com a necessidade de cada um. Eles pensavam igual, eles tinham os mesmos princípios e objetivos. Eles eram generosos e liberais, sem serem constrangidos a realizar tais feitos. Não era por imposição, né? Mas era por livre e espontânea vontade. Nós observamos que hoje em dia é difícil ver a mesma conduta entre os cristãos. Cada um busca seus próprios interesses e às vezes nós estamos muito mais preocupados em acumular, em ter uma boa vida, o que não é errado, do que financiar missões, por exemplo, ou incentivar projetos realizados pela nossa igreja local. Nós temos muitas igrejas enormes, com membros muito ricos, que não estão atentos às necessidades da própria comunidade a qual fazem parte, e muito menos à necessidade dos irmãos. Nós percebemos que os cristãos primitivos, eles tinham desapego dos bens e apego às pessoas, que eu acho que é uma das coisas que nós estamos necessitando nesses dias. É importante lembrar também que a palavra diz, lá em 2 Coríntios 9, versículo 7, que cada um dê conforme o que determinou em seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então deve ser algo voluntário e alegre. Também nós vemos lá em Gálatas, capítulo 6, verso 10, que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos ao verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comia com alegria e singeleza de coração. Os cristãos amavam estar no templo para adorar. A comunhão no templo é uma das marcas da igreja, ao longo de todos os séculos. E é uma ordem bíblica. Depois você pode ler Hebreus 10, 25, que ele diz que nós não devemos deixar de congregar, como é de costume de alguns. No verso 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Havia fervor e entusiasmo. Uma igreja viva tem um louvor fervoroso, contagiante, restaurador e principalmente sincero e espiritual. O louvor que agrada a Deus, ele tem origem no próprio Deus. Tem como propósito exaltá-lo e tem como resultado o quebrantamento dos corações. Isso é um comentário do Hernandes, né? Então, por isso não dá pra gente cantar sabor de mel no culto. Porque o louvor, ele tem que exaltar a Deus. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor, a igreja, aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja era simpática e amável. Ela é sal e luz. Ela era boca de Deus e monumento da graça. Isso é um comentário do Hernandes, que eu achei muito interessante. Essa igreja mostrava vida e também números. Tinha qualidade e quantidade. Crescia para o alto e também para os lados. A igreja de Jerusalém produzia impacto na sociedade por causa do seu estilo de vida. Era uma igreja comprometida com a verdade, mas não legalista. Era uma igreja santa, mas não farisaica. Os crentes eram alegres, festivos e íntegros. Eles contagiavam. O estilo de vida da igreja impactava a sociedade.
melhores maridos, esposos, filhos, pais, estudantes e profissionais. A vida deles era um exemplo, de forma que, por meio da conduta deles, puderam influenciar positivamente o mundo ao seu redor. Eles demonstravam o poder do Evangelho e a presença do Espírito, através da sua conduta. Desse modo, eles eram testemunhas vivas para Cristo. Aqui a igreja missionária está em ação, pois as pessoas, ao notarem a conduta dos cristãos convertidos, falavam em favor da igreja e eram atraídos a Cristo. O Senhor, ele é o agente na obra de salvar o seu povo, pois ele cumpre a profecia de Joel. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. E por último, repare na palavra diariamente. Esse termo ele deve ser tomado junto com a sentença descritiva, os que haviam de ser salvos. A frase indica que o milagre da salvação ocorria todos os dias. Hoje também o Senhor continua a acrescentar a sua igreja e chama as pessoas para se tornarem cidadãos espirituais da cidade chamada Sião. Nós percebemos que a doutrina era de Deus, a igreja era de Deus, e por isso o próprio Deus acrescentava os que se haviam de salvar, ou seja, os eleitos. Somente Deus ele pode dar o crescimento saudável a uma igreja. Não tem como o homem produzir um avivamento, por mais que grite e se esforce. Também não pode converter um pecador. Isso é uma tarefa sobrenatural, é o maior dos milagres e sinais. Vai bem mais além do que perguntar a alguém se deseja aceitar Jesus no coração. É Deus quem chama, e é Ele quem deve nos aceitar. Irmãos, infelizmente hoje, nem sempre uma igreja grande é sinônimo de igreja saudável. Porque se a pregação tem sido cada vez mais distorcida, a guarda é adaptada ao público, as igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas e mais vazias de Deus. Deus ele tem um compromisso com a palavra, porque ele tem zelo pela palavra. E uma igreja que se diz fiel, ela não pode negociar a palavra em troca de ter muitos membros. Os pregadores, os obreiros, os missionários e pastores têm que entender que a igreja não é um clubinho, mas é o local onde Deus opera de forma sobrenatural para a salvação de pecadores. Então não tem como ficar negociando o evangelho. Bom, acabamos de texto. Por hoje é só. Espero que vocês tenham sido edificados e continuem acompanhando os nossos devocionais aqui do Temor e Tremor.